Imagine ser considerada por Aristóteles como o exemplo perfeito de tragédia grega. Além disso, imagine que você também é um dos pilares da psicanálise clássica. Eu sou o Felício Molinari e a peça Édipo Rei é o tema da Filosofia Explica de hoje. Escrita por Sófocles em 427 a.C., Édipo Rei é a primeira obra de uma série que também terá Antígona e Édipo em Colono, escrita por Sófocles. Sófocles, que para quem não conhece, foi um dos grandes escritores e dramaturgos da Grécia Antiga, junto com Ésquilo e também Eurípides. Mas é fato que, embora Ésquilo e Eurípides fossem bastante famosos e são bastante importantes para que a gente entenda o período grego, é fato que a peça Édipo Rei representa, como disse Aristóteles, a perfeição, o que seria uma peça grega por excelência. E não é à toa que ela serviu de referência para vários comentários filosóficos, científicos e é até hoje motivo de grande debate e de grande discussão. Enfim, chega de papo, vamos à obra. A história narra que no Monte Citerão, um monte que ficava entre as cidades de Tebas e Corinto, foi deixado um bebê com os pés amarrados para morrer. Esse bebê acabou sendo encontrado por um pastor que estava passando por ali. Esse pastor coríntio pega o bebê e leva até a cidade de Corinto. Este bebê que foi encontrado acabou sendo adotado pelo rei de Corinto, que não podia ter filhos, então o rei de Corinto, de nome Pólibo, acaba adotando este bebê. A este bebê deu-se então o nome de Édipo, e Édipo, que em grego significa pés inchados. Bem, o tempo se passa, a história vai acontecendo, e muitos anos depois, Édipo, já grande, procura o oráculo de Delfos para tirar uma dúvida. E é aí então que o oráculo de Delfos revela que ele sofre de uma maldição. A maldição dita pelo oráculo de Delfos diz que Édipo estava fadado a matar seu pai e desposar a sua mãe. Édipo então fica bastante preocupado e, a fim de evitar essa tragédia, ele foge, pois achava que Pólibo, o rei de Corinto, era seu pai, então para que ele não mate seu pai, ele foge da cidade. Ou seja, ele abandona a cidade de Corinto a fim de que a terrível profecia dita pelo oráculo de Delfos não se concretize. Em suas andanças pelo mundo, Édipo acaba encontrando, em uma encruzilhada, um velho homem cheio de soldados e eles ali travam uma discussão. O homem era muito arrogante e então Édipo trava uma discussão com esse homem. Dessa discussão acaba se acontecendo um confronto, então Édipo mata todos ali, acaba matando esse homem mais velho, todos os soldados, só apenas um soldado que acaba escapando desse terrível conflito. Mas Édipo continua pela sua andança, tentando evitar seu trágico destino, até chegar à cidade de Tebas. E a cidade de Tebas estava naquele momento sofrendo de um grande mal. Perto da cidade de Tebas havia uma esfinge, que é um monstro da mitologia grega, que acabava assustando todos os moradores de Tebas, infernizando a vida dali. Então a esfinge vira para Édipo e propõe um enigma. Desse enigma surge a clássica frase: decifra-me ou te devoro. Para quem não conhece o enigma da esfinge, ele é mais ou menos o seguinte: o que é que pela manhã anda de 4 patas, ao entardecer anda de apenas 2 patas e ao fim da noite anda com 3 patas? Édipo então resolve essa solução dizendo que na verdade a resposta é o homem. O homem que enquanto é criança anda de 4 patas engatinhando, quando está na fase adulta anda em pé e quando está velho anda com a bengala, então teria aí 3 patas. Esse seria o grande enigma, a resposta ao enigma seria o homem. Mas a explicação mais aprofundada do enigma da esfinge é tema para um próximo vídeo. Então voltamos então aqui à história de Édipo. A verdade é que quando Édipo soluciona o problema da esfinge, o enigma da esfinge, a esfinge fica raivosa e essa besta grega fica bastante irada, né, com muita raiva, e acaba cometendo suicídio, se jogando de alto de um penhasco. Como recompensa, então, Édipo recebe a cidade de Tebas como prêmio. Ele vira o rei de Tebas e recebe Jocasta, então rainha de Tebas, que havia perdido o marido num assassinato ainda muito misterioso. Ou seja, Édipo então toma a cidade de Tebas, vira o rei da cidade de Tebas e casa-se com Jocasta. 15 anos após Édipo assumir o trono de Tebas, a cidade está passando por uma grave peste. Terrível peste que acaba fazendo com que as vidas dos tebanos sejam muito complicadas. Creonte, então, um personagem presente na peça, vai até o oráculo de Delfos para saber o que ele precisava fazer para acabar com a peste na cidade. Então, o oráculo de Delfos diz a Creonte que é preciso encontrar o assassino de Laio. Laio, que era o antigo rei de Tebas, era o antigo rei que era casado com Jocasta. Creonte então diz isso a Édipo,
E Édipo então parte na dura missão de encontrar o assassino de Laio e diz que esse assassino será duramente punido. É aí então que um cego chamado Tiresias, que foi chamado para ajudar na investigação, diz a Édipo que o verdadeiro inimigo, o assassino de Laio, está muito mais perto do que ele imagina. E é aí que Édipo lembra da antiga profecia dita pelo oráculo de Delfos que ele estaria fadado a matar seu pai e a casar-se com sua mãe. Nesse meio tempo, chega um mensageiro de Corinto, antiga cidade de Édipo, dizendo que Pólibo, seu pai, havia morrido. E é aí então que Édipo vem a saber que na verdade ele não era filho de Pólibo. Na verdade, Pólibo nunca pôde ter filhos. Ao mesmo tempo, então, aparece um mensageiro. Vocês lembram que quando Édipo arrumou uma confusão em sua vida antes de encontrar a esfinge, um homem sobreviveu? Pois bem, este homem é agora o mensageiro, e aí ele revela a Édipo toda a história. A verdade é que Édipo, naquele confronto, não havia matado um velho qualquer, ele havia matado Laio, que era, por incrível que pareça, o seu pai. Pois esse mensageiro que compunha a comitiva de Laio naquele momento e conseguiu fugir, foi o mesmo mensageiro que acabou sendo encarregado de jogar Édipo fora. Jogar Édipo fora ficou ruim aqui. Digamos que ele foi o encarregado por Laio de assassinar, largar o bebê à sua própria sorte. Ou seja, esse mensageiro revela então a Édipo que o rei Laio, que era seu verdadeiro pai, havia sofrido de uma maldição e que ele, na verdade, era filho de Laio. Ou seja, ele, na verdade, tinha matado seu pai e, para piorar a situação, tinha casado com a própria mãe. Assim sendo, os filhos que Édipo teve com Jocasta seriam, além de seus filhos, seus irmãos. Que a história dá uma bugada, né? Mas enfim, é isso que acontece. E é nesse momento, quando toda a história se anuncia, quando toda a história se revela, que nós temos uma frase muito bacana dita por Jocasta. Jocasta diz assim: de que serve afligir-se em meio de terrores, se o homem vive a lei do acaso, e se nada pode prever ou pressentir? O mais acertado é entregar-se ao destino. Jocasta revela então que, na verdade, diante do destino traçado, diante da ideia grega que o destino está traçado, não adianta querer fugir do destino. Ou seja, mesmo os deuses tendo reservado a nós um destino trágico, não adianta fugir dele, o correto seria se entregar ao próprio destino, abandonar-se ao destino. O correto não, a única saída, na verdade. Pois não há como fugir do destino que foi traçado pelos deuses. E aí então que nós temos o final trágico da história, que é quando Jocasta comete suicídio por não aguentar aquilo que era evidente, essa terrível tragédia, esse destino trágico, e Édipo então, ao ver toda a história, ao reconhecer a história e ver que não conseguiu fugir do seu próprio destino, arranca seus olhos e sai encaminhado, abandonando a cidade de Tebas. Ao final da história, o Corifeu, que é o narrador da história, da tragédia, diz o seguinte: não consideremos feliz nenhum ser humano enquanto ele não tiver atingido, sem sofrer os golpes da fatalidade, o termo de sua vida. Ou seja, a gente não pode considerar ninguém plenamente feliz até que de fato a vida dele se encerre, pois o destino sempre pode pregar uma peça na gente. E se você gostou da história de Édipo Rei, gosta de literatura, gosta de mitologia e gosta de filosofia, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente tem vídeo novo para você. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.